Programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá! O tempo está mudando, né? E vocês já assistiram uns programas maravilhosos com essa médica, que é a doutora Claudia Eckley. Ela disse que eu adoro o sobrenome dela, mas é chiquérrimo. Eckley. Então, americana, nasceu nos Estados Unidos, né? E veio para o Brasil. E como uma dessas meninas bem assim formadas, o que ela fez? Ela dava aula de inglês para pagar o curso de medicina. Eu achei esse detalhe do seu currículo sensacional. Cláudia, obrigada novamente aqui conosco, disponibilidade total, né, para o Mais Saúde. E na vez passada nós conversamos com a doutora Cláudia porque estávamos num momento de voz. E a Santa Casa, com um projeto lindo, gratuito, que nós colocamos à disposição para vocês, fizemos toda a divulgação. Mas agora, doutora Cláudia, o tempo está ficando frio, não muito, mas está esfriando, mas está ficando seco, né? E não é que de repente a gente começa a perceber que as pessoas estão começando, uma rinite, uma sinusite, essas ites. E o que acontece para que nessa época do ano as pessoas comecem a desenvolver esse tipo de problema? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês de novo, Gisela. É um prazer, é uma delícia estar aqui conversando com vocês e ajudando a esclarecer essas dúvidas que são frequentes, né? Principalmente nessa época do ano. Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente explicar um pouquinho como é que o nariz funciona, né? Para que serve o nariz, para começo de conversa? Eu sempre falo brincando, né, para os pacientes que se fosse para respirar, era melhor respirar pela boca, né? Porque é bem maior do que o buraquinho do nariz. O nariz tem uma função e ele é mais apertadinho de propósito, porque o ar que a gente respira, esse ar que está aí fora, ele é um ar normalmente sujo, cheio de poluentes e de coisas que precisam ser limpas antes de serem colocadas para dentro do nosso pulmão. E o nosso nariz, ó que coisa linda que o Criador fez, é um sistema de filtragem e aquecimento do ar. Né? Então o ar entra frio, gelado, aí ele vai passando pelo nariz. O nariz é cheio de tecidos altamente vascularizados que vão emprestando a umidade e o calorzinho do sangue para esse ar, vão limpando, colando a sujeirinha do ar, e quando o ar chega lá na garganta, lá no pulmão, ele já está quentinho, umedecido, filtrado, preparado para nos dar energia. O que acontece essa época do ano, né? Essa é uma pergunta ótima. Só um detalhe, como Deus é perfeito, a gente sabe que Deus é perfeito, mas eu fico encantada com pessoas como você, profissionais da área da saúde que nem você, que vê a beleza do Criador quando a gente fica observando como é que funcionam assim os detalhes. Olha que delicadeza, não? É uma genialidade, na verdade, né? A gente fala milhares de anos de tentativa e erro para chegar num modelo que funciona e funciona bem. Graças a Deus. Mas o ar frio atrapalha, tá? Porque o que acontece? Esse tecido que eu estava explicando que limpa, que filtra o ar, o tecido chama epitélio, né? Então esse epitélio que está dentro do nosso nariz, ele tem características específicas. Olha que lindo que ele é. Ele tem cílios, que são pelinhos assim, que batem sempre nessa direção, ó, de fora para dentro. E ele produz muco. Sabe essa caca de nariz que a gente assoa, o muco? Ele está lá de propósito. Ele está lá para ajudar a colar aquela sujeirinha que entrou do ar. Pra você ter uma ideia, a gente produz mais ou menos quase 1 litro disso por dia no nosso nariz, em circunstâncias normais. E o tempo inteiro esse epitélio vai penteando isso para dentro e aí a gente engole aquele muco junto com a saliva e junto com essas coisas poluídas, isso o aparelho digestivo dissolve tudo, vai tudo embora. O que acontece com o ar frio? Essa função dos cílios no ar seco e frio fica prejudicada. Então eu vou
produzir aquele muco, quase 1 litro dele, e o meu cílio não bate direito para jogar ele lá para dentro. Então ele fica, o muco do nariz fica mais ressecado, porque o ar está seco, e eu não consigo fazer aquela limpeza, o sistema de limpeza natural. Entendi. E aí começa a ficar parado, e aí a gente começa a ter aquele monte de sintomazinho associado a isso. Então a gente sente a secura, né? A gente percebe que o nariz faz mais casquinha, que a secreção começa a ficar ressecada, e aí começa a ter os outros sintomas, né? O entupimento, muitas vezes isso aí facilita a alergia, né? A gente vai falar, eu acho que daqui a pouco, mais especificamente sobre alergia. Esse muco parado também pode ser foco de infecção para bactérias e vírus, né? Então facilita todas essas coisas respiratórias, a coisa simples de um ar seco e frio. Interessante, né? E você estava falando, eu estava aqui viajando, né? Falando, gente, mas que incrível. Porque esses cílios nós temos em outras cavidades também, né? Então, o frio é um pouco como que paralisa esse movimentar dos cílios, né? Porque tem gente que fala, olha, quando se come gengibre, o gengibre aquece as vias aéreas. E fica olhando assim, mas aquece como, né? Então tem muito folclore, né, gente? A gente precisa ver o que é ciência e o que é folclore. Mas é essa paralisação dos cílios que faz com que fiquemos com uma, digamos assim, uma cama própria para oportunistas virem fazer a festa. Então, o que nós deveríamos fazer para evitar isso? Então, algumas coisas a gente consegue evitar, outras não, né? A mãe natureza coloca esse ar frio. Numa cidade como São Paulo, nas grandes cidades, né, que nós temos muita poluição, aí a coisa começa a agravar um pouquinho mais, porque os derivados do monóxido de carbono são muito ácidos e muito irritantes para a nossa mucosa também, né? Então, vão irritando. Eu não tenho como evitar a poluição. Eu não tenho como fugir do ar seco, eu moro nesse ambiente, mas o que eu posso fazer para diminuir essa secura? Usar um umidificador de ar, né? Aquele que a gente vê que vende em qualquer lugar, de qualquer farmácia, e deveríamos então deixar ligado o dia todo ou tem um horário melhor? Então, depende do horário que a gente sente maior secura, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham num ambiente fechado, com ar-condicionado, elas vão somar a secura do ar externo com a secura daquele ambiente de ar-condicionado. Então, às vezes é interessante no ambiente de trabalho ter um umidificador de ar que deixa ligado um período de 1 hora, 2 horas, dá uma umidade se a sala fica fechada, né? Desliga, se for aquele salão enorme, onde você não tem um ambiente fechado, talvez seja interessante deixar ligadinho lá, para dar uma umidade relativa do ar, né? Às vezes é interessante até dormir com o umidificador de ar se o ar está muito seco. Legal, interessante. Se a gente for lembrar, né, na nossa juventude, quando estava muito seco, os nossos antigos antepassados falavam de dormir com uma toalha molhada numa bacia ou com uma bacia de água do lado da cama. Verdade. O que era aquilo? Era uma forma de permitir que houvesse uma evaporação de água para aumentar a umidade relativa do ar. Ainda bem que a gente tem um umidificador agora, né? É constante. Mas se eu não tenho umidificador, a bacia de água, a toalha úmida, também ajuda, porque aumenta a umidade relativa. Olha aí, quem não tem, não precisa comprar. Olha que dica boa, né? E isso é uma das maneiras que podemos evitar. Quando não dá para evitar, a gente tem algumas bactérias, vamos dizer assim, que se dão melhor em clima frio do que em clima quente. Quer dizer, a gente teria assim, digamos, estamos num momento em que as oportunistas elas vão aparecer. Tem isso. Então, mas é interessante o oportunismo, porque o oportunismo é duplo, é de 2 mãos. Por um lado, os vírus, né, multiplicam mais nessa época, mas eles multiplicam mais porque eles têm o hospedeiro mais propício. Então, assim, se eu sou um vírus e eu quero sobreviver, eu vou aproveitar uma fase onde o meu ambiente está mais propício para eu entrar. Então, o indivíduo que tem esse ar mais seco, que não tem a ação, a gente chama de mucociliar,
100% funcional, que vai ter eventualmente quedas de imunidade porque não está dormindo tão bem, porque esse ar está tão seco. O vírus está sempre, esse é o oportunista, ele está buscando a oportunidade, né? Ele está sempre lá. Nesse momento ele se espalha melhor e ele vai conseguir pegar várias pessoas ao mesmo tempo. Por que nós ficamos na história do uso de máscara durante a pandemia? Porque o vírus, a bactéria, esses germes respiratórios, transmitem através das partículas da respiração. Então, quanto mais pessoas estiverem em contato respiratório, mais ele vai se espalhar. E por isso que nessa época do ano você tem mais resfriado, mais gripe, é o ovo e a galinha. Então hoje o que nós vimos? O umidificador, a importância, e se você não tem um em casa desses assim modernos, olha só, a dica que era da época da vovó, uma bacia com água do lado da cama ou uma toalha molhada. Até melhor, né? Porque aí você não tem a chance de bater na bacia e derramar água. É verdade. Deixa a toalhinha molhadinha lá do lado. Bom, programa Mais Saúde essa semana com esse tema, e amanhã nós vamos dar sequência para vocês verem os outros passos para evitar, né? E depois que acontece, tratar. Obrigada, Cláudia. Ela vai estar conosco essa semana inteira.